Você sabia que existe um códice do sexto século, chamado Bizai, que traz a palavra grega Οργιστής. a qual está no Evangelho de Marcos 1:41, que significa irado. E, irado, estendeu a mão, tocou nele, e disse-lhe: quero ser limpo. Os códices Sinaítico e Vaticano traz a seguinte leitura: Και σπλάχνιστες, εκτείνας. Τυχερά. Αυτού ύψατο. Και λέγει. Αυτό θέλω. Καθαρίστητη. enquanto que o códice Bizai traz a seguinte leitura: Και οργιστής, εκτείνας. Τυχερά. Αυτού ύψατο. Και λέγει. Αυτό θέλω. Καθαρίστητη. Acompanhe comigo este estudo de teologia. Os códices Sinaítico e Vaticano do IV século são alguns dos mais antigos e completos manuscritos do Novo Testamento, e ambos usam a palavra esplagnistes em Marcos 1:41, que significa compadecido ou movido por compaixão. Também temos o Códice Bizai do VI século, que traz a palavra orgistes, que significa irado ou indignado. A existência de diferentes leituras nos manuscritos antigos levou a um debate entre os estudiosos sobre qual seria a leitura original. Alguns papiros antigos também contêm a leitura orgistes. Especificamente, os estudiosos referem-se ao papiro 45 e ao papiro 66 como exemplos que têm variações significativas. No entanto, é importante notar que todos estes papiros não contêm o texto de Marcos 1:41, talvez pelo motivo de estar fragmentado. Papiro 66 é um dos mais antigos manuscritos do Evangelho de João, datado entre o século II e III, mas também tem fragmentos que sugerem leituras variantes em outros evangelhos. Papiro 45, parte da coleção de Chesterberry, datado do século III, que contém fragmentos dos 4 evangelhos e de Atos dos Apóstolos. Embora o P45 também está fragmentado, e ele é muito importante para estudos textuais. Estes manuscritos e outros fragmentos oferecem evidências que mostram a complexidade da transmissão textual do Novo Testamento. Os estudiosos analisam essas variantes para determinar a leitura que poderia ser a mais provável em relação ao texto original, considerando fatores como a data dos manuscritos, a localização geográfica, e o contexto teológico. A variação entre compadecido e irado em Marcos 1:41 ela é significativa porque altera a percepção da atitude de Jesus ao curar o leproso. A maioria dos estudiosos, no entanto, tende a favorecer esplagnistes, que significa compadecido com base na evidência interna e externa, incluindo a consistência do caráter de Jesus mostrado em outros evangelhos. Que fique claro, o papiro 66 é um dos mais antigos e completos manuscritos do Evangelho de João, o qual é datado entre os séculos II e III, e ele não inclui os textos de Marcos. A confusão pode ter surgido da referência a diferentes papiros em discussões textuais mais amplas, mas no caso específico de Marcos 1:41, o papiro 66 não é relevante. Vamos corrigir o foco na pergunta original sobre quais papiros antigos podem conter a leitura orgistes de Marcos 1:41. Até onde vai meu conhecimento com base nos estudos textuais disponíveis, o principal manuscrito que oferece essa leitura de orgistes em vez de esplagnistes é o Códice Bizai datado do século VI. Há menções e discussões entre estudiosos sobre a possível existência de outros manuscritos ou fragmentos que contenham a leitura orgistes, mas não há uma clara e direta referência a papiros específicos, como o P45, que contém fragmentos dos evangelhos, incluindo Marcos, mas que não fornece uma evidência direta e clara para essa variação em Marcos 1:41. Portanto, a evidência principal para a variação orgistes vem do Códice Bizai, e a maior parte dos outros manuscritos e traduções antigas, como os códices Sinaítico e Vaticano, que suportam esplagnistes. Estudos textuais contínuos e na possibilidade de descobertas arqueológicas nos poderá fornecer mais clareza no futuro. Mas com base nas informações atuais,
O Códice Bizai é a principal fonte conhecida para a leitura orguístes em Marcos 1 e 41. A razão pela qual alguns estudiosos consideram a leitura orguístes irado em Marcos 1 e 41 é complexa e envolve a disciplina da crítica textual, que busca determinar a forma mais provável do texto original com base em vários critérios. Aqui estão algumas razões pelas quais essa leitura é considerada, apesar da falta de evidência em documentos mais antigos que os Códices Sinaítico e Vaticano. Leitura mais difícil. Um princípio importante na crítica textual é o critério da lectio difficilior potior, a leitura mais difícil é preferível. Este princípio sugere que, entre variantes, a leitura que é mais difícil ou menos natural é frequentemente original, porque copistas tendem a suavizar ou harmonizar o texto. Orguístes, a qual significa irado, sendo uma leitura mais difícil e potencialmente mais desconcertante do que esplagnistas, que é compadecido, e que pode indicar que a primeira foi a original e posteriormente alterada para a segunda. Testemunhos de manuscritos. Embora esplagnistas seja amplamente atestado em manuscritos como os Códices Sinaítico e Vaticano, a presença de orguístes no Códice Bizai, Codex Bizai e em outros manuscritos latinos e siríacos sugere que havia uma tradição textual significativa que preservava essa leitura. O Códice Bizai é conhecido por suas leituras únicas, e embora seja mais tardio, reflete uma tradição textual que pode remontar a fontes mais antigas. Patrística e testemunhos antigos. Em alguns escritos dos pais da Igreja e outras testemunhas patrísticas podem fazer referência a essa variante, sugerindo que orguístes era conhecida em algumas comunidades cristãs primitivas. Estes testemunhos podem influenciar os estudiosos a considerar seriamente essa leitura. Evidência interna. Os estudiosos também consideram o contexto literário e teológico. A ideia de Jesus mostrando indignação ou ira em certas situações, por exemplo, em Marcos 3 e 5, onde ele olha com ira para os fariseus, não é incompatível com a sua personalidade como retratada nos evangelhos. Portanto, orguístes poderia ser visto como coerente com outras demonstrações de emoção de Jesus. Papiros fragmentários e leituras patrocinadas. Alguns estudiosos sugerem que há referências a esta leitura em fragmentos de papiros que ainda não são completamente identificados ou datados. Mesmo que esses papiros não preservem o versículo específico, a discussão acadêmica às vezes considera leituras textuais que podem ter sido mencionadas em catálogos de variantes antigas. Em resumo, a consideração de orguístes em Marcos 1 e 41 é baseada em uma combinação de critérios de crítica textual, testemunhos manuscritos, e análise teológica e literária. Embora a leitura esplagnistas seja mais amplamente atestada e considerada mais provável por muitos estudiosos devido à evidência dos Códices Sinaítico e Vaticano, orguístes permanece uma leitura significativa e digna de estudo no campo da crítica textual do Novo Testamento. Os estudiosos da crítica textual trabalham com hipóteses quando consideram a leitura orguístes irado em Marcos 1 e 41. Esta abordagem envolve examinar uma variedade de evidências e aplicar diferentes critérios para tentar determinar qual pode ter sido a forma original do texto. Aqui estão os principais pontos que sustentam essa abordagem. Critério da leitura mais difícil. Na leitura orguístes é considerada mais difícil e menos natural, o que pode indicar que ela foi suavizada para esplagnistas em cópias posteriores. Este critério sugere que a leitura mais difícil poderia ser original porque copistas tendem a modificar textos difíceis para torná-los mais compreensíveis ou teologicamente aceitáveis. Testemunhos manuscritos. Embora a maioria dos manuscritos antigos, incluindo os Códices Sinaítico e Vaticano, contenha esplagnistas compadecido, a presença de orguístes no Códice Bizai e em algumas traduções antigas como o latim e o siríaco que sugere que essa leitura tinha alguma circulação. Evidência patrística. Em alguns escritos dos pais da Igreja podem mencionar ou refletir a leitura orguístes, indicando que esta variante era conhecida e discutida nas comunidades cristãs primitivas. Coerência contextual. A leitura orguístes pode ser considerada coerente com outros episódios nos evangelhos onde Jesus demonstra emoções fortes, como a ira.
Isso pode dar suporte à hipótese de que Orgistes poderia ser uma leitura original ou, pelo menos, uma interpretação plausível do texto. Tradições textuais. A crítica textual também considera a possibilidade de diferentes tradições textuais emergirem em diferentes regiões e momentos. A existência de variantes pode refletir a complexa história da transmissão do texto do Novo Testamento. Portanto, enquanto Splagnistes é a leitura preferida pela maioria dos estudiosos devido ao seu suporte em manuscritos antigos e bem preservados, a leitura Orgistes é considerada uma hipótese válida e digna de investigação. Essas hipóteses são baseadas em uma análise crítica das evidências disponíveis, e os estudiosos continuam a debater e explorar essas questões para melhor entender a transmissão e a preservação dos textos bíblicos. Podemos encontrar a palavra irado, na Bíblia de Jerusalém, em Marcos 1:41. Mesmo que alguns estudiosos trabalham com essa hipótese, eles só podem se afirmar dentro do texto do Códice Bizai do VI século. Se você gostou desse estudo, deixe o seu like. E obrigado por ter assistido este vídeo.